Que é, família, daqui fala J Privado. Atenção, eu, J Privado. As coisas ficaram feias. Tia Miluxa junta-se à filha Tizé dos Santos para batalhar pelo funeral de José Eduardo dos Santos. Zeno dos Santos diz que é a família e não o Estado que decide sobre o enterro de Eduardo dos Santos. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você não ninguém. E a família, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você, internauta patriota, por favor, se inscreva no canal, que é muito importante para nós, ok? Queremos bater a meta de 100 mil inscritos até ao final do ano e quero contar com vocês, ok, família? Olha, como eu disse lá no comecinho do nosso vídeo, é isto mesmo. Tia Miluxa, a mãe de Tizé dos Santos, né, Maria Luísa Abrantes, junta-se à própria Tizé na batalha pelo funeral de José Eduardo dos Santos. Olha, Maria Luísa Abrantes, ou mesmo como é conhecida nas hostes públicas, Tia Miluxa, junta-se esta segunda-feira, dia 18, a filha Tizé dos Santos, que disputa em Espanha o controle judicial do cadáver do pai, falecido no dia 8 de julho. O corpo de José Eduardo dos Santos é disputado por filho e pela antiga esposa, Ana Paula dos Santos. O cadáver de José Eduardo Santos está sob custódia judicial depois da autópsia requerida por Tizé dos Santos, que pode ter havido uma conspiração para pôr termo à vida do pai. Os resultados apontaram que a morte decorreu de causas naturais. Não obstante, as autoridades judiciais espanholas pediram mais provas forenses e por isso mantêm sob custódia o corpo de José Eduardo dos Santos. Ana Paula dos Santos tem o apoio dos seus filhos e do governo angolano para trasladar o corpo para Angola, onde o governo lhe reserva um funeral de Estado. Tizé dos Santos opõe-se terminamente à transladação imediata do corpo do pai. De forma reiterada, ela tem dito que José Eduardo dos Santos não será enterrado em Angola na presença e sob presidência de João Lourenço, sem qualquer suporte documental ou testemunhal. Tizé dos Santos também tem respeito que o pai lhe teria dito que não pretenderia ser sepultado no país pelo presidente João Lourenço, depois de haver tomado partido de Ana Paula dos Santos e dos filhos no que deveria ser exclusivamente uma disputa intrafamiliar sobre a data e o local dos funerais de José Eduardo dos Santos. O governo angolano decidiu envolver-se diretamente na batalha. No último fim de semana, o ministro da Administração e Território, Marci Lopes, anunciou a contratação de um advogado espanhol para representá-lo no processo. É o envolvimento direto do governo na disputa familiar que pode ter precipitado a decisão de Maria Luísa Abrantes de se juntar à filha em Espanha. Ao Correio Angolense, fonte idônea assegurou que Miluxa não levará apenas calor maternal à filha. A mãe de Tizé dos Santos e Corendu é atribuída a posse de manancial de informações susceptíveis de desequilibrar a favor da filha a balançar. Ela tem informações que podem arruinar as pretensões do governo de trazer imediatamente o corpo a Luanda. A fonte do Correio Angolense não detalhou a natureza das informações pertençantes detidas pela mãe de Tizé dos Santos e Corendu. Contrariamente, Ana Paula dos Santos, que se afastou da vida de José Eduardo dos Santos desde 2017, Miluxa esteve sempre perto do pai e dos seus filhos. Entre setembro do ano passado e março deste, período em que o antigo presidente esteve em Luanda, Miluxa frequentou assiduamente a casa deste ao Miramar. É nessa altura que José Eduardo dos Santos lhe teria confiado dossiês muito sensíveis. Ao entregar-lhe dossiês muito sensíveis, o falecido presidente mostrou ter na Miluxa confiança que não tinha na Ana Paula dos Santos. Essa confiança foi cimentada no contacto permanente que ambos tiveram nos últimos 5 anos. Essa não é a situação de que Ana Paula dos Santos, que de facto se afastou da vida de José Eduardo dos Santos nos últimos anos, isso certamente dirá alguma coisa ao juiz que tem o caso em mão. Tizé dos Santos tem negado a Ana Paula qualquer autoridade moral para decidir o destino do cadáver do pai. Uma pessoa que nos últimos 5 anos esteve apenas 2 meses com o engenheiro José Eduardo Santos não pode agora arrogar-se ao direito de decidir, seja o que for. No sábado passado, o jornalista William Toné revelou que na sessão do julgamento da ação movida por Tizé dos Santos, em que era acusada em 2 ou 3 acusações ou ocasiões, Ana Paula dos Santos ter-se-á referido a José Eduardo Santos como meu ex-marido. A ação que teve por fundamento
um possível envenenamento de José Eduardo dos Santos foi arquivado por falta de provas, mas o juiz registrou a forma como Ana Paula dos Santos se referiu ao falecido presidente. Já foi levantado o luto de 7 dias, decretado em homenagem a José Eduardo dos Santos, mas permanecem em Barcelona representantes do executivo, ali enviados para trazer a Luanda os restos mortais do antigo presidente. Em declarações que a TV Zimbo transmitiu no seu noticiário principal de domingo, o general Francisco Furtado, ministro do Estado e chefe da Casa de Segurança do presidente da República, estabeleceu uma analogia entre o seu propósito em Catalunha e a sua missão militar. O mesmo foi disse: eu como militar tenho sempre esse princípio. Quando vou para uma batalha, vou sempre decidido a atingir o objetivo. Mas o importante para nós é sairmos daqui com a missão cumprida. Espero sair daqui com os restos mortais do nosso antigo presidente. Sem nomeá-las representantes, o general Furtado sugeriu que Isabel dos Santos seriam 2 pirralhas cujas oposição à imediata transladação do corpo do pai se deveria exclusivamente a birras e caprichos. Nós não podemos estar presos aos caprichos de 2 ou 4 pessoas que julgam que, retendo o corpo, vão resolver o problema. Desde a morte do pai, no dia 8, não é conhecido qualquer comentário público de Isabel dos Santos sobre o destino do cadáver. Mas depois de 2 palavras do general Furtado, é muito improvável que Isabel dos Santos continue na sombra. Com aquelas declarações, o chefe da Casa de Segurança do presidente da República atraiu a primogênita de José Eduardo dos Santos para o teatro operacional. Fonte Correio Angolense e o site que estou vendo aqui é o site Leo Pastanus. E face a isso, o Zeno dos Santos também se manifestou, disse que é a família e não o Estado que decide sobre o enterro do Eduardo dos Santos, Numa declaração que intensifica embaraçosa luta pelos restos mortais do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos, o seu filho José Filomeno dos Santos, Zeno, juntou-se à sua irmã Tizé, que é a família quem deve decidir sobre o enterro do pai que morreu em Barcelona. Fonte Voa e o site que estamos aqui é o site Angola 24 horas. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Isto ao mesmo tempo que um juiz espanhol indicou que provavelmente o corpo será entregue à família. Em declarações ao jornal New York Times, Zeno dos Santos evitou uma pergunta sobre onde e quando é que queria que o seu pai seja enterrado. Mas em declarações por mail respondeu: o Estado não tem uma obrigação constitucional para assumir o enterro do meu pai, disse e acrescentou que a decisão jaz com a família. As declarações estão contidas numa longa reportagem do influente diário americano intitulada Morto mas não enterrado, corpo do ex-presidente provoca luta em 2 continentes. Nessas declarações ao New York Times, Zeno dos Santos disse que quando o seu pai regressou a Angola no ano passado foi humilhado pelo governo de João Lourenço. O meu pai foi extremamente humilhado quando regressou pela primeira vez a Angola, algo que fez contra a nossa opinião e conselho, convencido que o presidente João Lourenço queria alcançar uma reconciliação sincera, disse o filho do antigo presidente, quem declarou recentemente não ter podido deslocar-se a Barcelona porque o seu passaporte foi confiscado pelas autoridades angolanas, enquanto aguarda um apelo à sua condenação a vários anos de prisão por corrupção. A transladação do corpo de José Eduardo dos Santos aguarda uma decisão de um tribunal espanhol, mas em declarações ao New York Times um juiz que analisa o caso indicou que o corpo deverá ser entregue à família. Se não houver nada, o corpo tem que ser entregue à família, disse ao diário o juiz Francisco González Meilo que, segundo o jornal, é o juiz em Barcelona que terá que decidir sobre quais os membros da família que vão receber o corpo. O diário não dá mais pormenores, mas uma questão sobre quem terá o direito ao corpo que permanecerá por resolver são os filhos que se opõem a um enterro estatal em Luanda ou a esposa Ana Paula, de quem o presidente nunca se divorciou mas de quem se encontrava separado há vários anos. Ana Paula dos Santos encontrava-se em Barcelona há várias semanas quando o antigo presidente morreu. O New York Times disse ainda que Txé dos Santos desmentiu ao jornal que ela e os seus irmãos estivessem a tentar negociar uma anistia neste diferendo, enquanto a Procuradoria-Geral negou que tivesse algum mandato para negociar isso. O Procurador-Geral não negocia, disse o porta-voz Álvaro João, que confirmou a ida à Espanha do
Procurador-Geral da República, Hélder Pita Grosso. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta porque está uma notícia. Vocês não saber para nós, então, em notícia. A nossa campanha para aprender a família dos Santos, para aprender a família de hoje continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Que essa opinião que é muito importante. É tu, Mudio, tu, até o próximo vídeo, MSTV. A TV que chega de você, a TV que não baixa lá você, maniga.